Olá, como você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? A paz do Senhor Jesus, Shalom, graça e paz, paz do Senhor e por aí vai, de uma forma que você se sentir melhor, que assim seja, através do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, amém? Chegando para mais uma vez esse canal abençoado, com a mensagem de Deus para a tua vida. Eu espero que você consiga absorver algo da parte de Deus para você. E como eu sempre falo nos vídeos, se Deus tocar no seu coração, se você crê que isso for bom, compartilhe essa mensagem, clique aí, curte, comenta e principalmente me ajude a levar a mensagem do Senhor àqueles que de fato precisam. O nome do canal Edifique-se com Jesus veio inspirado por Deus mesmo, para que a intenção do canal é ajudar a caminhada, e a gente, quem está bem, glória a Deus por isso. É bom a gente ouvir, né? Mas principalmente para quem está com dificuldade na caminhada, a intenção desse canal é essa, amém? Então vamos lá, eu quero ler a respeito de, falar na verdade, né, com você, a respeito de escolhas. Tem escolhas que são difíceis, você concorda comigo? Tem coisa que é fácil, mas tem coisa que é muito difícil, ou não é? E para começar a leitura, peguei um texto aqui, que fica no livro de Mateus, no capítulo 19, versos 16 ao 22, que é onde fala do jovem rico. A palavra de Deus diz assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amém? Então, para a gente começar a respeito desse texto, começar a contextualizar as coisas, a trazer uma visão para a tua vida, eu quero dizer, em primeiro lugar, que existem escolhas que não são fáceis. Não é fácil a gente... algumas coisas que fazemos. A palavra de Deus, ela é cheia de versículos que nos dão a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, como é bem falado, bem pregado, mas ele não está escrito livre-arbítrio. Não está escrito livre-arbítrio na Bíblia. Mas nos deixa sempre o poder de escolhas, por isso que é tão falado. E eu não sei a respeito de você, o que você tem passado na sua vida. Você já teve dificuldade em tomar uma decisão na sua vida? Já teve dificuldade mesmo de te causar dor? Então, tem algumas coisas na nossa vida que de fato mexem muito com a gente, mexe mesmo, sabe? E hoje eu estava assisti um vídeo mais cedo de um filme, eu não sei o nome, mas eu vou buscar para ver, de uma mãe que tem um filho cego, e o filho, ela está cozinhando, e o filho entra, e ele, cego como é,
tropeça em uma cadeira. E aí, imediatamente, ele grita por socorro: mãe, me ajuda, mãe, socorro. E ela, quando vai ajudar, ela para e entende que ele precisa criar uma independência dela. Ele precisa criar a proteção dele, ele precisa aprender a caminhar sozinho, a decidir sozinho as coisas. Porque a nossa vida é assim. E aí, continuando, ele vai e ela começa a chorar. E ele, chorando no chão, de repente, aquele silêncio, ele se levanta, começa a caminhar, vai tateando assim, ele vai botar a mão no fogo e tira a mão rapidinho, sente ali a caloria, e aí ele começa a se mover para o outro lado, começa a andar para um outro lado, e ela acompanhando tudo, em silêncio, e chorando. Decisão difícil. E aí esse menino vai e escuta um grilo, e ele perdão, e aí ele vai tateando ali, e ele alcança esse grilo, e ele pega o grilo nas duas mãos, coloca no ouvido, escuta o grilo, e ele tira o ouvido assim, tira o grilo e fala com a mãe: eu estou te ouvindo também, eu sei que você está me olhando, eu sei que você está aí. Tremendo. E a mãe em lágrimas, e vai e o abraça. A vida da gente é muito difícil, muito difícil. Existem momentos na nossa vida que é necessário a gente tomar uma posição e fazer algo que não é tão fácil para nós. Peço perdão essa tosse, eu tô com Covid, gente, misericórdia, né? A tosse tá tensa aqui. Mas então, essas escolhas são muito difíceis. Ela decidiu, mas ela entendeu de que ele precisava ter um momento de liberdade, ele precisava ter a independência dele, né, como cego, e ele aprender a lidar com as situações, porque ela não estaria ali para sempre. Não é assim? Nós, como pais, somos assim. Tem muitas coisas que a gente ajuda a decidir, ou até certo tempo a gente que decide pelos filhos. Só que quando o filho vai crescendo, ele precisa ir criando uma independência, porque não é para sempre que vai nos ter. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando morávamos eu, minha mãe e a minha irmã, morávamos em uma casa quando minha mãe veio a falecer. E quando minha mãe se foi, o Senhor recolheu, a minha irmã foi morar com a minha tia e eu fiquei morando sozinho. Eu tinha 19 anos na época e eu não sabia fritar um ovo, não sabia fazer nada, não sabia lavar, cozinhar, passar, não sabia, não tinha noção, tudo eu recebia. Era muito bom quando minha mãe me servia, me dava as coisas, era muito bom. Mas quando ela se foi, eu vi que a falta de aprender alguma coisa era maior. É claro que eu sinto a falta dela até hoje, viu? Muita falta. Oh, meu Deus, minha mãezinha era uma benção. Mas eu não sabia fazer nada, eu estava totalmente despreparado para a vida, que de uma forma muito forçada, vamos colocar assim, muito rápida, muito repentina, me levou a caminhar sozinho. E aí eu não tinha minha mãe, que fazia para mim, a minha irmã, que sabia fazer, tinha ido morar com a outra tia minha, e eu fiquei sozinho, sem saber lavar, passar, cozinhar, não sabia fazer nada. Foram momentos muito duros e muito difíceis. Então, a gente precisa preparar os nossos filhos. Eu vejo algumas mães que preparam muito bem as filhas para um casamento. Ensina a lavar, ensina a passar, ensina a cozinhar. Hoje já é mais raro, né? Hoje é mais raro, mas ainda existem mães que preparam as filhas para um casamento. Mas, em contrapartida, não preparam um filho para ser um sacerdote. É forte isso, né? E aí pega
e fica ali adulando o homem, adulando o menino, não o preparando para ser um sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que provê. O sacerdote é aquele que leva o mantimento para casa. O sacerdote é aquele que protege. Amém? O sacerdote é isso. Você tem preparado seu filho para ser um sacerdote? Um filho para honrar a esposa e não simplesmente para se casar, mas para honrar, para ser um marido fiel, para ser um provedor, para ser alguém que protege. É isso aí. O sacerdote, a gente precisa preparar os homens. Essa mãe do filme, ela estava preparando o filho para uma condição de que a vida lhe impôs, uma vida de cegueira. Hoje, muitas pessoas estão numa cegueira espiritual e é muito difícil retomar ou entender que deve se caminhar por instinto. Mas não é esse o contexto que eu quero trazer para você. A ministração é a respeito de decisão, de escolhas. Amém? Então, aí se passa esse tempo. Eu não vi mais, vou procurar ver, mas ali se coloca um ponto final, mas vê que o menino começa a criar ali uma liberdade de ação, devido a uma escolha muito difícil para a mãe, mas necessária, tá? Perdão, gente, essa tosse é da Covid, muito difícil. Mas vamos lá. Então, dando sequência, a gente vê que não é fácil tomar decisão, tá? Não é fácil. Mas a gente precisa decidir algumas coisas. A gente precisa escolher algumas coisas. E por mais difíceis que sejam, é preciso ser tomada a decisão. Outra coisa que eu quero compartilhar com você, da minha vida, por que eu falo tanto de mim? Porque é melhor para mim falar de mim do que dos outros, tá? Nada contra histórias dos outros, mas eu preciso compartilhar aquilo que eu vivo. E se eu prego o que vivo, vivo o que prego. É assim que a gente entende a palavra, tá bom? Quando eu me separei do meu primeiro casamento, tinha 2 filhos, e os tenho até hoje, Amanda e Vitor. E eu me lembro que eu precisei tomar uma decisão em um certo dia, em que as coisas já não estavam vindo muito bem, e eu precisei me separar. E no dia, eu me lembro que eu acordei cedo, muito cedo, e para que a minha ex-esposa ficasse à vontade, porque ela já tinha falado que ia embora naquele dia, eu falei com ela, olha, eu vou sair. Eu me lembro que era num domingo, e tinha uma feira, um determinado bairro aqui, e eu falei, olha, eu vou sair, e você não ficar constrangido, você leva aí o que você quiser. A única coisa na época que eu pedi era o meu computador, e a minha mesa e a minha cadeira, porque na época eu trabalhava com isso. Então, precisava daquelas ferramentas, sabe? E aí eu falei, olha, eu vou sair. E me arrumei para sair, e quando eu saí de casa, aí o meu filho veio correndo atrás, a minha filha, despedir da minha filha. Foi muito difícil. E ainda vem depois o menino, que era novo, correndo atrás de mim. Não foi fácil. Até hoje isso me dói, mas foi uma decisão necessária. Como que me doeu? Eu lembro que eu cheguei nessa feira livre e a dor era tanta que eu comprei um óculos escuro assim, bem, bem grande, para tapar o choro, tapar ali as lágrimas que não paravam de sair dos meus olhos. Foi um momento muito difícil, mas era necessário tomar uma decisão, tá? Isso é uma outra história. Depois eu acabei saindo da igreja, voltei para o mundo do bebedice, da drogadição. Isso acarretou nisso, porque na época
eu não tive a sabedoria de chamar uma liderança e expor o problema, sabe? Eu achei que eu ia resolver tudo sozinho e a pior coisa que eu fiz foi ter saído. E para mim retomar minha caminhada demorou muito tempo, muito tempo. Foi muito difícil, não foi fácil não. Então, contextualizando aqui, vou te dar mais um texto a respeito de escolha, para que você possa refletir. Um livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, olha o que Deus diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que forte. O próprio Deus coloca diante do povo a escolha, o poder de escolha. Só que além dele colocar a vida e a morte, a bênção e a maldição, ele nem sinaliza. Olha, escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida. A gente caminhar no Evangelho não é fácil. Por quê? Porque o Evangelho é uma vida de renúncia. É você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Já falei aqui algumas vezes com vocês aqui. Não é fácil. Não é fácil, mas eu vou te falar uma coisa. Pode doer. Pode doer muito forte. Abrir mão da nossa vontade. Mas é necessário. Nos liberta. Eu me lembro que depois desse período meu de separação, eu fiquei bem aí 8 anos afastado dos caminhos do Senhor. Quando eu voltei para Cristo, eu tinha medo, né? Antes, eu tinha medo de ir na igreja e a minha irmã me mandava mensagem, sabe? Me convidava para ir na igreja, nos cultos. Eu tinha medo de ir, porque eu sempre fui obediente. E eu sabia que se Deus falasse comigo, eu ia voltar. E eu sempre declarei isso. No dia que eu vou e Deus falar, eu vou voltar. Só que eu não ia. Eu achava que eu estava sendo esperto. E estava sendo um tolo. Desse jeito. E aí, quando eu entrei para a clínica de reabilitação, porque a minha decadência ela foi muito dura, eu cheguei muito fundo. E aí, quando eu voltei para o Senhor, aquilo foi um alívio. Aquela dor que antes me causava, porque eu não queria ir, ela se tornou em um alívio. Porque o Senhor fala, lá no livro de Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tive ali o meu alívio. Imediato, instantâneo. E até hoje, para a glória de Deus, eu nunca retrocedi. Não porque eu sou forte, muito pelo contrário. Eu reconheço como eu sou fraco. E eu sei que se eu voltar, provavelmente o inimigo vai armar uma cilada, vai me matar. E não é isso que eu quero. Eu quero ter uma vida em abundância com Deus. Eu quero desfrutar do meu casamento atual. Eu quero curtir os meus netos. Eu quero ver a felicidade dos meus filhos. Eu ainda tenho muita coisa, eu acho, para poder desfrutar na presença de Deus. Amém? Então, esse texto de Deuteronômio, o Senhor, Deus, Ele fala, né? Fala e sinaliza. Você escolhe o lado A, o lado B, mas escolhe aqui, me escolhe. Eu estou aqui de braços abertos para você. É essa mensagem de Deus para você. E aí, para a gente fechar, vamos no livro aqui de Lucas, no versículo 9 ao 23, deixa eu ver aqui, está aqui. Olha o que Jesus fala. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. É fácil a renúncia? Claro que não, querido. Estou contando para você a minha história.
para que você possa entender que não é fácil para ninguém você abrir mão do seu querer. O nosso orgulho, às vezes, ele fala muito alto. A gente é orgulhoso, às vezes a gente não quer ceder alguma coisa por orgulho. A gente sabe que o outro está certo, sabe que a escolha a ser tomada é outra, mas pelo nosso orgulho, a gente quer manter a nossa palavra. Eu não erro, e é pronto assim, não pode ser. Querida, em nome de Jesus, querida, amoleça seu coração. A palavra de Deus fala da troca de um coração de pedra por um coração de carne. Troque o seu coração. Peça a Deus, Senhor, troca o meu coração de pedra em um coração de carne, Pai. Pede a Ele, em nome de Jesus, amoleça o teu coração. Poxa, quanta coisa que a gente perde por orgulho, né? Quanta coisa. Poxa, eu estava assistindo agora uma série da Netflix que chama The Chosen, né? Conta a história de Jesus ali, chamando os discípulos. Só para lembrar que o autor, ele se dá o direito de mexer algumas coisas, mas basicamente ele fala do ministério de Jesus. E eu vi uma coisa agora que me chamou muita atenção, que foi Nicodemos. Nicodemos, quando vai encontrar com Jesus e vai perguntar a respeito dessa vida que foi oposta, e Jesus fala, rapaz, tem que nascer de novo. Ele, meu Senhor, mas como que eu vou fazer? E você conhece a história. Ele acha que é nascer naturalmente. E aí Jesus explica, não, tem que nascer do Espírito. E aí Jesus o convida na série, Jesus o convida a seguir, né? Nicodemos era um fariseu, era um grande mestre, um grande professor, muito letrado, pessoas de outras cidades, outras regiões, iam até ele ou convidavam ele para que ele pudesse dar explicações a respeito da Bíblia. Um homem que conhecia da palavra de Deus, conhecia dos mandamentos e não entendia isso. E quando Jesus o chama, olha, pensa comigo, ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida confortável, tá? Ele era um homem de conceito, tinha um ministério muito grande, reconhecido, vamos colocar assim, mundialmente. Ou, para que a gente desça um pouco, ele era muito conhecido na sua cidade, vamos colocar assim, tá? Era mais do que isso, mas só para a gente contextualizar aqui. Ele era conhecido na sua cidade, um homem de grande influência. Quase todos ali conheciam e respeitavam Nicodemos. E aí, quando Jesus o chama, ali na série, né? A esposa dele sente isso, que ele está bambeado ali, quando ele escuta os ensinamentos de Cristo. E aí ela chama e fala com ele, Nicodemos, eu amo minha vida. Eu amo a vida que eu tenho. Eu amo a vida que eu levo. E aí aquilo, acho que acorda ele para um choque de realidade. Porque se ele tivesse que seguir a Jesus, ele ia ter que viver como um nômade, como ele fala no filme. Ele ia ter que ter uma vida nômade, porque não tinha paradeiro. E abrir mão do ministério, abrir mão do título, abrir mão de tudo, de todo o conceito que ele tinha para poder seguir a Cristo. E aí no filme, o Jesus fala com ele, tal dia, tal hora, a gente vai se reunir e vamos partir. E ele deixa ali, Nicodemos, ele chega um pouco antes, deixa uma sacolinha com algumas moedas de ouro para abençoar a vida deles e fica de longe, escondido, olhando. E Jesus fala, você chegou tão perto. E ele ali, ele começa a chorar, mas chorar aquele choro doído, de orgulho, porque ele sabia que o chamado do mestre para a vida dele era o certo a se fazer, e ele, por orgulho, ele negou o Senhor ali. Isso é no filme, tá, querido? Não é na Bíblia, não. Só estou falando para ilustrar aqui. Então, quando a gente vê aqui em Lucas 9, no versículo 23,
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. É largar tudo, querido. Larga tudo, tudo que você entende, tudo aquilo que trava a sua vida, tudo aquilo que te segura. Para mim, o que me segurava era o conforto, entre aspas, que eu tinha, né? A praticidade que eu tinha de viver uma vida não muito agradável diante de Deus, aliás, nada agradável, porque eram noites perdidas de bebedice, de drogadição, de mentira, porque às vezes eu virava à noite, não aguentava ir trabalhar, inventava mentira atrás de mentira. Que coisa suja, gente. Que coisa ruim. Agora eu estou trazendo essa mensagem para você, para despertar em você o interesse de você estar abrindo mão do seu orgulho, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem travado a sua vida, que seja quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Que você seja liberto dessas correntes do pecado, coisas que te travam, para que te impeça de caminhar com Cristo. Eu estava tomando banho aqui agora há pouco e pensando nessa mensagem, porque eu não gravo nada. Eu vou te mostrar aqui. Olha aqui o que eu preparei. É isso aqui. Esse aqui é o meu preparo. E eu estava no banheiro agora tomando um banho e me lembrando da minha mãezinha. A minha mãezinha, quando nós viemos aqui para Volta Redonda, a cidade onde eu moro hoje, ela nos ensinou ali o caminho do Evangelho. Ela ensinou do jeitinho dela, na ignorância dela, ela ensinou que o caminho certo era esse. Era esse. E eu louvo a Deus pela vida dela. Louvo mesmo. Porque tantas coisas que hoje eu me lembro de que eu era ministrado na minha infância, em que eu estudava uma distância muito longe, e eu ia e voltava a pé, cantando a Deus, adorando ao Senhor, porque ela me ensinava isso dentro de casa. Ela cantava algumas músicas tão lindas que até hoje ficam gravadas na minha memória. Às vezes eu recordo disso e instintivamente a lágrima rola. Como que eu louvo a Deus pela vida dela. Mas nos encontraremos na glória. Em nome de Jesus. E eu quero nessa noite, nesse dia, eu quero, só para encerrar, mais um versículo. Mais um versículo. Que é no Lucas 9, 23. Lucas 9, 26, que diz assim. Eu li o 9, 23, tá? Agora eu vou ler o 9, 26. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Isso é muito duro. A gente está vendo o final do tempo chegar aí. O fim dos tempos está chegando. Os sinais apontam para isso. Não sou eu que estou falando, mas você está vendo. Coisas incríveis acontecendo. Coisas absurdas acontecendo. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. A gente não tem muito tempo, querido, querida. A gente não tem tempo. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Vou ler de novo esse texto. Vou ler de novo esse texto porque ele é muito forte. E eu quero deixar ele para você. Esse texto de Deuteronômio 28. É isso mesmo? Não, Deuteronômio 30, querido, perdão. Deuteronômio 30, versículo 19. É isso aqui, ó. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. É essa a mensagem de hoje. Vamos orar? Deus santo e bendito, eu quero te adorar, Pai, nessa noite, te louvar, bendizer e enaltecer o teu santo nome. Senhor, com um coração grato por mais um dia na tua presença. E te agradecer também, Deus, pelo privilégio de poder gravar esse vídeo. Eu quero orar por cada um, Senhor, que vai assistir esse vídeo e que se encontra, Senhor, com dificuldade na caminhada. Que se encontra, Senhor, com dificuldade de fazer uma escolha assertiva, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dele, mas principalmente, Senhor, cada amarra, tudo aquilo que tem travado a vida, Senhor, do teu filho, da tua filha, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa enviar os teus anjos em favor deles, ó Pai, e que possa liberá-los, ó Deus, liberá-los de um mundo de pecado, Senhor, de escolhas difíceis, ó Deus. Nós devemos escolher, ó Pai, pelo teu caminho, pela tua palavra. Senhor, a tua própria Escritura Sagrada diz, ó Deus, que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Deus, a tua palavra diz, ó Deus, que chegará um tempo, ó Pai, que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és santo, só tu é o Senhor, só tu és Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.